Que a paz de Deus e a do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus não habita em templos. Olá, hoje irei explicar algo polêmico, onde a palavra de Deus nos diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Pode ser que esse vídeo seja um pouco demorado, mas tentarei explicar de uma maneira bem clara e de fácil entendimento para entender o porquê a Bíblia nos diz estas palavras. Vamos conhecer as duas alianças que Deus fez conosco, o seu povo. A primeira aliança de Deus foi com o povo de Israel. Foi quando se deu início à construção do primeiro templo erguido para Deus, onde o rei Davi quis construir o templo, mas Deus disse isto a ele. Vejam. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, ao qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono de seu reino para sempre. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou: porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor. E edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Deus avisa a Davi que a sua descendência edificaria a casa do Senhor. E tempos depois se confirma a palavra, com o rei Salomão. Ele levou 20 anos para construir o palácio do rei, que era o seu palácio, e o templo do Senhor. Foi nessa época que Deus deu a autoridade a Davi, através de seu filho, para erguer um templo em nome de Deus. Mas vejam que até Salomão, conhecendo a majestade de Deus, disse estas palavras: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Salomão, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, sabia que mesmo tendo edificado o templo, ele pede a Deus para olhar para a oração, súplica e clamor que fazem em nome do Senhor, afirmando que nem o céu dos céus podem conter o nosso Deus, quanto mais um templo feito por homens. Agora, quando Deus fez essa aliança com o rei Davi e o povo de Israel, o Senhor deixou um porém. Olhem, mas, se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei,
E também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que todo este mal caísse sobre eles. Bem, como já mostrei diversas vezes, o povo invalidou esta primeira aliança que Deus fez com eles, pois desobedeceram, se curvaram a outros deuses e adoraram a imagem de esculturas, se tornando abomináveis diante do Senhor. Vejam. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. E dize ao rebelde, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduziste estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para entrarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram a minha aliança, por causa de todas as vossas abominações. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Vejam que o povo quebrou e invalidou a aliança que Deus fez com eles. Sendo assim, Deus anuncia que fará uma nova aliança, e a respeito do templo erguido em nome do Senhor, Deus nos diz: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus nos mostra que não é para o templo que ele olhará, pois o seu trono está nos céus. Deus se preocupa com o pobre, com as pessoas abatidas de espírito, e a quem teme a Deus acima de tudo. É para a necessidade das pessoas que Deus olha. Vamos agora para a nova aliança, para ver se nos dias de hoje ainda devemos ficar edificando o templo como foi na antiga aliança. Vamos começar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse essas palavras: e, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo, construído por mãos de homem, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Jesus Cristo está dizendo que o templo que Salomão edificou com o nome de Deus seria totalmente destruído. E as pessoas ouviram Jesus Cristo dizer que derrubaria o templo construído por mão de homens e edificaria outro, não feito por mão de homens. Agora vejam que depois da morte de Cristo, tudo que o Senhor Jesus Cristo disse se confirma. Olhem. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que hoje o templo de Deus somos nós. É onde o Senhor habita através do Espírito Santo. Jesus Cristo amou tanto a igreja que deu a sua vida por ela. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo nos amou tanto que deu a sua vida para nos salvar. Então ele está se referindo a pessoas quando ele se refere à igreja, provando que a igreja são pessoas e não templos de pedra, erguidos por homens. Mostrando que o templo que Cristo fez, sem ser feito por mãos de homem, agora somos nós. Por 2 vezes, os apóstolos de Jesus Cristo tentou falar isso dentro dos templos. E um eles mataram, e o outro teve que fugir para não ser morto. Vamos ver. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Como podem ver, mataram a Estevão, o primeiro mártir. Tempos depois, Paulo disse as mesmas palavras em outro templo e tentaram matá-lo da mesma forma. Ele teve que fugir para não ser morto. Então veja que nos dias de hoje, na graça de Cristo, não está mais baseada em construções de templo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando colocou os obreiros para irem pregar seu evangelho, disse a eles: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes,
de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ombreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Jesus Cristo manda seus obreiros ir congregar na casa do fiel. Era nesse lugar que o Evangelho de Cristo foi pregado. Jesus Cristo é Deus, e na nova aliança ele manda seus obreiros congregar nas casas. Se Deus assim quisesse, poderia muito bem ter mandado erguer outro templo. Mas não. Além de mandar ir nas casas, Deus manda seus obreiros pregarem de graça, sem receber nada em troca. Apenas a hospedagem e a alimentação da casa onde ficarem, porque digno é o trabalhador do seu salário, provando que a obra de Deus não pode e nem deve ser sustentada pelos fiéis, porque Deus diz que cada suor que gastou para ter o seu sustento, você é digno disto. Não é para ser dado para Deus, pelo contrário, é Deus que quer nos ajudar, pois Ele é o dono do ouro e da prata. É o que a sua palavra nos mostra. Mas como vemos hoje, nesses templos, são gastos rios de dinheiro dos fiéis para erguer um templo, e ainda é gasto mais ainda para ficar mantendo, cobrando dízimos, ofertas para manutenção, piedade, donativos e muitas outras coisas, sendo que se fizesse como Cristo nos mostra, indo congregar nas casas dos fiéis, todo esse dinheiro gasto nesses templos serviria para comprar remédios, cestas básicas, roupas e até cirurgias para os fiéis que precisam. Por isso entendam que o Evangelho de Deus está na Bíblia Sagrada. Vocês só precisam conhecer a Palavra de Deus, que o Espírito Santo dará todo entendimento para aqueles que querem servir a Deus de todo o coração. Vejam. E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E para finalizar agora, Deus deixa bem claro em sua palavra. Vejam. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Deus e dinheiro estão separados. Lembrem-se disto. A obra de Deus não depende do seu dinheiro, e sim no amor e na ajuda que você dá para seu irmão que necessita de você. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Abraço. شو اسمك عمو؟ انت وين ابوك؟ وين؟ وين؟ مات. شنو متريقة متغدية متعشية؟ احكي احكي.